Por que parar de comer carne? Seja ela qual for, seja peixe, gado, ovelha, porco, camarão, qualquer carne. Por quê? Se você é vegetariano, vegano, ou está pensando em se tornar, ou tem interesse nessa questão, fique comigo aqui nesse vídeo, que com certeza esse é um papo bem legal, bem proveitoso, bem interessante. E seguinte, gurizada, por que parar de comer carne? Porque eu parei de comer carne basicamente para sempre. E já faz, até perdi as contas, mas já faz uns 8, 7 anos, sabe? Já faz uns 7 anos, eu não lembro, eu não marquei bem a data. Seguinte, muita gente me pergunta por que que parei de comer carne, por que que sou vegetariano, na verdade sou vegano, né, até faz alguns anos. Então, o pessoal me pergunta muito, me questiona, né, principalmente por morar aqui no Rio Grande do Sul, o estado que mais faz churrasco, acho, do mundo, assim. É rotina aqui, né, comer carne, então é meio estranho, né, pra galera, meio diferente, meio exótico quando vê um vegetariano ou um vegano, né? Até eu não, minha cidade aqui tem 10 mil habitantes, vegetariano acho que eu não sou o único, mas vegano, talvez eu seja o único entre 10 mil habitantes, né? Então, é bem interessante esse fato. Mas por quê? Desde pequeno, eu sempre tive envolvido nessa questão espiritualista, espiritual, né? Que eu tenho bastante como norte da minha vida a minha espiritualidade, né? Eu cresci numa família espírita desde que eu nasci, né? Dentro do espiritismo kardecista. E dentro das próprias passagens do espiritismo já fala algumas questões sobre os animais, a importância deles, né? Até sobre a alimentação. E é um tema que sempre achei muito importante. Adoro estudar nutrição, até penso em fazer faculdade de nutrição em algum momento, né? Que é um pouquinho caro, mas eu penso em algum momento fazer. Que é um assunto que eu amo ficar falando sobre nutrição. Principalmente nutrição vegetariana. E pesquisando sempre dentro desses assuntos espiritualistas, filosofias antigas, ancestrais, budismo, taoísmo, e espiritismo, ufologia e tudo isso, eu cheguei até o professor Laércio, né? Caso alguém queira pesquisar aí, caso alguém não conheça, eu acho muito interessante o trabalho dele. Ele é um físico, né? Ele é físico formado na USP, né? E ele é espiritualista, também tem palestras, muito boas palestras deles, né? Inclusive no canal do Espaço Caminho da Luz, né? Que ele dirige lá em São Tomé das Letras era antigamente, lá em Limeira, né? Interior de São Paulo. E ele sempre falava muito sobre a questão do importância dos animais em nossas vidas, ele fala ainda, né? Por que não consumir carnes, né? E como isso polui nosso corpo espiritual, né? Nossa alma, nós como seres em si, né? Levando em conta todos os nossos aspectos, a carne é algo muito maléfico, né? E já tradições antigas como o taoísmo, o budismo, o hinduísmo, muitas pessoas que seguem essas doutrinas, essas filosofias já são vegetarianos, né, em si, pela questão da própria filosofia, né? E é algo que eu sempre achei muito interessante, né, toda essa questão. E eu continuei pesquisando, estudando sobre, mas achei muito interessante toda a questão que o professor Laércio falava sobre a compaixão aos animais, né? Toda o fedor energético que isso causa em nosso corpo astral, né? Nosso corpo espiritual, nosso espírito. E realmente eu cada vez fui pesquisando mais sobre o vegetarianismo, como viver sem carne, né? Que muita gente acha, nossa, perigoso, vai morrer, né? O tio parou de comer carne e morreu aos 98 anos, coisas assim, né? O pessoal tem muito medo, tem muito receio, né? E tal, e pai, e mãe, essas coisas. Mas daí eu fui a fundo e vi que, pô, realmente não tem por que eu não fazer isso, né? Por que não fazer isso? Sendo que dialoga muito com meus princípios internos. Quando eu era pequeno, mais novo, né? Eu sempre achava engraçado, eu zoava os personagens que eram vegetarianos e veganos, né? Nem sabia da palavra vegano, né? Os vegetarianos em séries, em filmes. E eu achava muito engraçado essa questão, né? Da galera lá comendo tofu e os negócios e tal.
E com o passar do tempo, né, estudando mais sobre isso, eu vi que seria algo muito importante, que melhora inclusive a saúde física, é bom para nossa mente, pro nosso corpo, mente e espírito, né, para tudo, né? E cada vez tem mais pesquisas demonstrando a importância de uma dieta vegetariana para uma vida mais longeva e com saúde, né? Com saúde no dia a dia. Então, é muito interessante, muito legal isso, né? Claro, para quem se interessa de fato pelo assunto. E é interessante que eu gosto de estudar filosofia estoica, né? Temos aqui o livrinho do Epíteto, a Arte de Viver, né? Que vai parecer ao contrário para vocês. Daí tem uma passagem que é muito legal, um ensinamento, né, do Epíteto. No capítulo aqui na parte Comece a viver seus ideais. Está escrito o seguinte: chegou o momento de encarar com seriedade a questão de viver de acordo com seus ideais. Uma vez tendo determinado quais são seus princípios espirituais, que você quer seguir à risca, submeta-se a esses princípios como se fossem leis, como se fosse de fato um pecado infringi-los. Não faça caso se os outros não partilharem suas convicções. Por quanto tempo ainda você pode adiar o projeto de se tornar quem você realmente quer ser? O lado melhor de seu caráter não pode mais esperar. É exatamente isso que eu senti naquela época, né? Pô, se eu sei que isso faz bem, se eu sei os malefícios de comer carne, se eu sei que não tem pra que matar um animalzinho indefeso para eu seguir vivo, então pra que fazer isso, né? Pra que fazer isso? E automaticamente isso ali gerou muita sinergia com algo que eu sou, né? Uma vez sendo, não tem como nunca deixar de ser, que é escoteiro, né? Eu fui escoteiro durante muitos anos e uma vez escoteiro, sempre escoteiro. E uma das leis do escotismo, um dos artigos da lei escoteira é que o escoteiro ele é bom para os animais e as plantas. E eu sempre fico pensando nisso, né, também. Então bateu muito junto com isso, a questão de não comer carne, né? Porque se eu tenho toda essa minha filosofia de amar de tentar imitar Jesus, de imitar Buda, né, ter bons exemplos a ser imitados, né? E imitando bons exemplos, nós podemos se tornar uma pessoa melhor também. E todas essas grandes referências que eu tenho sobre o próprio fundador do Espiritismo, que é o Baden-Powell, né? Toda a questão de ser limpo de corpo e alma, de compaixão, de caridade, tudo isso, né? E daí tu não ajudar os animalzinhos que são indefesos, né? Que não tem uma voz propriamente dita para falar com nós no mundo e não necessariamente a gente não precisa se alimentar deles para ter uma saúde, inclusive para ter uma saúde melhor, é melhor não se alimentar deles, que não tem nada a ver com essa história, né? Então, inclusive, até semana passada estava tendo uma palestra aqui sobre os 400 anos das missões. E um professor amigo meu ali, meu irmão, estavam falando lá que o historiador que foi lá e fez a palestra falou inclusive que antigamente os povos indígenas aqui da região eram muito mais vegetarianos do que onívoros, né? Por causa que realmente era mais difícil ir caçar e tudo mais. Era mais simples para eles cultivar, ter ali a alimentação dele, ali, né? A própria questão da criação de abelhas, que tinha muitos povos, né? Não sei se é aqui na nossa região, mas aqui na América Latina, né? Tinha os povos indígenas que criavam, né, abelhas sem ferrão, nossas abelhas nativas aqui. Então, e é um alimento muito energético, né? Então não era necessário e não é necessário ter uma alimentação vegetariana. Quer dizer, não é necessário ter uma alimentação com carnes. E estudando, indo atrás de tudo isso também, né? Eu fiquei sabendo, né, que o meu avô, né, o pai do meu pai,
tinha sido vegetariano várias vezes também, ele ia e voltava, né? A avó que conta que já fez muita carne de soja na vida dela, né? Que o avô comia carne de soja. E o pai também já foi vegetariano uma época, agora não é mais. Às vezes ele tenta voltar a ser, e daí, não, mas. Então, e já tenho isso da minha família, tudo, né? Questão da própria espiritualidade, né? Que vem desde tanto do meu avô, como também o pai da minha avó também, toda essa, por parte de pai, né? Toda essa questão muito forte, sempre foi muito forte em mim, né? Desde pequeno sempre fui um buscador pela ciência, pelos esses mistérios, pela espiritualidade. Então é algo que bateu muito forte comigo, né? Então, por que que eu parei de comer carne? Por tudo isso, pelas questão principalmente espiritual, ter uma vida mais de acordo com os propósitos que eu, que eu dissipo no mundo. Não adianta falar uma coisa e eu fazer totalmente o contrário, né? Então eu tento cada vez mais, claro, é uma batalha todo dia, né? Não só sobre esses aspectos, mas para todo mundo, eu acho, né? Ter os valores e seguir os valores que a gente tem à risca, né? Muita gente vê só tem valores de fachada, mas eu tento seguir à risca os valores que eu tenho, né? Meus ideais. Às vezes é difícil, mas aos poucos a gente tem que colocar na prática. A gente não botar em prática, né? E assim como os budistas falam, né? Nos quatro, no reto caminho, né? Isso, reto caminho óptimo, né? Tem um papelzinho aqui escrito certinho, né? Um cartazinho aqui, ó. Tendo um propósito correto, um pensamento correto, uma fala correta, uma ação correta, um meio de subsistência correto, um esforço correto, uma atitude mental correta, concentração correta. Tudo isso em tudo que tu vai fazer, tendo tudo isso, seguindo certinho o que tu acredita, com certeza tu vai ter uma vida mais plena, mais feliz. E, inclusive, estar aqui conversando com tudo isso com vocês faz parte de tudo isso. Porque não adianta eu saber de tudo isso, saber só pra mim, não compartilhar, né? Então, aos pouquinhos, eu tô perdendo essa vergonha com a câmera, né? Pra falar com vocês que estão aqui assistindo, assim como eu falo com meus amigos, com meus conhecidos, né? Tem que perder essa vergonha com a câmera aqui, né? Que às vezes é difícil. E tentar vir aqui, né? Diariamente, ou quase que diariamente, né? Eu falei que ia vir mais vezes aqui. No último vídeo que postei, eu falei que tava meio regripado. E desses últimos dias choveu muito e também piorou meu resfriado, minha gripe, né? Uma gripe, né? Agora começando a ficar um pouquinho melhor. Inclusive, tirei meus óculos. Por causa que meus óculos estavam... fica aqui, né? E tava apertando aqui. E daí, como eu tenho sinusite, daí ficou trancando aqui e agora já tá dando minha cabeça aqui por dentro. Enfim, e eu tô melhorando também um pouco da tosse, né? Hoje já tá um pouco, amanheci com a tosse um pouco mais calma, né? Hoje eu consegui dormir um pouquinho mais, né? Que é feriado também. E hoje eu consegui dormir um pouquinho mais também, né? Eu dormi umas... Hoje eu consegui dormir umas 8 horas, né? E consegui dormir bem, por causa das últimas noites praticamente eu não dormi, só deitava e apagava, quer dizer, deitava e acordava, e virava para um lado, virava para o outro, então não tava tendo um sono de nenhuma qualidade praticamente. Mas hoje, graças a Deus, consegui dormir um pouquinho, estou melhorando, né? Então, 75 a 80%, né, melhor já, mas ainda com tosse, né, ainda com sinusite doendo aqui, então, mas eu acredito... Só. Mas eu acredito que até o início da semana que vem já esteja praticamente em 100%, né? E é isso, galera. Quero cada vez vir aqui mais, compartilhar com vocês, falar das minhas ideias, porque sim, porque não. E é isso. Espero que se tu gostou desse vídeo, desse conteúdo, curta, compartilha, né? Me diz aí se tu acha interessante essa ideia, se tu come carne, se tu não come carne. Por que que tu deixou de comer carne também, né? Eu hoje já sou vegano, inclusive, já faz me tornei vegano, eu parei com todos os alimentos de origem animal em janeiro, 1º de janeiro de 2023. Então, 23, 24, 25, já faz 2 anos, né? Eu já tenho uma dieta 100% vegetariana, né? Então, e só vejo resultados, só resultados. Cada vez mais a saúde mental melhor, a saúde física melhor. Apesar de estar gripado, né?
melhora tudo, melhora tudo. Antigamente ficava resfriado, gripado por qualquer coisinha, hoje em dia tá. Nossa, muda tudo, melhora tudo pra melhor. Então, se tu gostou aí, curte, compartilha, comenta aí alguma coisinha para ajudar o nosso canal aí. E é isso, se vemos no próximo vídeo, vamos conversando. E me conta aí também que música tu tem curtido. Eu tô pesquisando umas músicas novas aí pra trazer pra vocês, de repente umas músicas que eu gosto e vocês gostarem, que mais livros também. Eu tô tendo várias ideias, vamos ver o que vai rolar, né, daqui pra frente. E é isso aí, galera. Vamos nos comunicando e até a próxima. Vida longa e próxima e que a força esteja com você. Vamos se falando.